Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal sobre esclerose múltipla. Hoje vamos falar sobre rol da ANS e a esclerose múltipla. Então, seja lá onde você estiver assistindo, ao vivo, depois no Instagram, no YouTube, já curte, compartilha, manda no grupo do Zap e depois escreve nos comentários sua dúvida que a gente passa para a advogada, para a Verlaine responder também. Oi, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Ai, boa noite a todos, boa noite, doutor. Aí, eu fiquei grande, ficaram pequenas. Aê. Boa noite. Boa noite, então, né? Boa noite. Eu quero que vocês duas se apresentem e eu quero fazer uma introdução e umas perguntas para vocês. Então, meu nome é Verlaine Maturana, eu sou advogada, eu sou advogada especializada em Direito da Saúde, né? E a gente já está há um bom tempo aí trabalhando com essas questões aí de medicamentos, de responsabilidade. E antes disso também, bom, vou começar desde o começo. Na verdade, assim, eu sou, além de advogada, eu sou farmacêutica, então já trago essa bagagem, né? Desde lá dos anos 2000. E acho que é isso. Eu sou farmacêutica e advogada, especializada em saúde, e a gente está trabalhando nessa área já há um bom tempo aí, ajudando as pessoas a conseguir os tratamentos, a responsabilidade civil, então tudo que envolve a medicamentos e saúde. Bom, eu sou a Bianca, eu sou advogada também, não tenho ainda nenhuma especialidade na saúde em si, né? Mas temos especializações aí no direito à saúde. Eu me encantei já na graduação pelo direito à saúde. Eu fazia minutas de votos para um desembargador, então só trabalhava com direito público, SUS, e desde aquela época me encantei assim pelo Comitê Executivo de Saúde, pelo interesse que os magistrados aqui do Paraná têm para fazer essas decisões. Então, desde aquela época eu não saí mais do direito à saúde, me formei e já me especializei nisso. E estamos aí para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas hoje. Legal. E mais do que nunca, depois dos acontecimentos recentes, do julgamento lá e tal, é hora de unir realmente médicos e bons advogados, porque não tá impossível de conseguir as coisas. Acho que eu mesmo já publiquei uns 2 ou 3 pacientes meus que já tiveram decisões favoráveis a medicações fora do rol da ANS, mesmo depois daquele julgamento. Sim, tá bem confuso ainda. Mas a gente espera esclarecer hoje aqui bastante coisa. Acho que vai ser bem interessante e bem produtivo. E é bom porque, assim, quando teve a decisão, né? Então, para muita gente, assim, e até até colegas da gente, assim, nossa, o mundo caiu, mas a gente está vendo que não é bem assim. E conforme a gente trabalha também, o trabalho do advogado, ele influencia muito e vai influenciar cada vez mais com a decisão da ANS. Então, a partir dessa decisão, o trabalho do advogado e do médico, esse trabalho conjunto é que vai dar a decisão favorável do paciente. Então, isso vai ser, a gente acredita assim que o primordial é o trabalho conjunto entre o advogado e o médico para ter a decisão favorável lá na frente. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha, porque a gente tem um povo de Portugal que nos acompanha também, e eles não fazem nem ideia do que é o assunto. Então, eu vou explicar de uma maneira que eles entendam, até para os brasileiros que sabem um pouquinho vão entender também. Então, no Brasil, sempre que a gente quer um tratamento da esclerose, um tratamento de alto custo, de qualquer coisa, a gente tem 3 opções. Ou a gente busca o SUS, e o SUS paga, ou a gente usa os convênios de saúde, que são as seguradoras, que as pessoas pagam todo mês para ter acesso a consultas, exames e remédios, ou a pessoa é rica e compra do bolso. Só tem esses 3 jeitos. Ou a pessoa pega no SUS, ou pega no convênio, ou compra do bolso. E o problema os remédios são muito caros para comprar do bolso. O SUS tem uma legislação separada dos convênios, digamos assim. Então, o SUS tem uma regrinha lá, uma lista de remédios que tem no SUS, que geralmente é uma lista bem menor do que tem nos convênios. E nos convênios, por qualquer que seja o convênio, por menor que ele seja, já fazem alguns anos que para o convênio ser regularizado, normatizado, vendido, comercializado, ele é obrigatório a oferecer aos pacientes
pelo menos tudo aquilo que está incluso no que se chama de rol da ANS. O rol da ANS é uma lista gigantesca de exames, consultas, procedimentos e remédios que todo e qualquer convênio ele é obrigado a fornecer para se intitular como convênio. Se ele não oferecer, ele sofre um monte de consequência. O problema é, essa lista ela é finita, ela não tem tudo que existe. Ele tem o que os pessoal lá da ANS, que é o órgão, resolveu incluir. Então, lá para a esclerose, tem alguns tratamentos, mas não tem todos. Por exemplo, tratamentos que ano passado, 2021, chegaram no Brasil, já estão registrados na Anvisa, quem tem dinheiro pode comprar, foi recusado pela ANS. Então, eles não querem colocar nessa lista, por questões de preço, de uma série de motivos, não quiseram colocar na lista. Então, no SUS não entrou, na ANS não entrou, e só sobrou para quem tem dinheiro. Mas qual era a situação antes do julgamento? Eles diziam, os juízes, os desembargadores, diziam que essa lista não era obrigatória e total, ela era o mínimo que todo e qualquer convênio deveria oferecer. Não é que um remédio ainda não foi incluído, que o convênio não deveria ser obrigado a fornecer em algumas situações específicas. Com esse último julgado, mudou um pouquinho a balança. Ficou mais favorável para o convênio continuar negando tratamentos fora do rol, mas não ficou proibitivo, porque tem algumas exceções que a gente tem visto na prática, tem exceções para conseguir os remédios, mas infelizmente foi um passo para trás que a gente teve para conseguir remédios modernos, novos, caros, que é o melhor que tem na medicina hoje, só que a gente vai ficar refém das operadoras e atrasado alguns anos, o que lá fora do Brasil já se usa há vários anos, no Brasil vai ficar muito defasado, muito demorado para conseguir esses remédios. Inclusive em próprio Portugal, que todos os remédios que a gente tem aqui, que a gente está discutindo, que briga, em Portugal é muito fácil de conseguir. Eu acho que é mais ou menos isso, me corrijam se eu falei alguma besteira. Não, é mais ou menos isso mesmo. A gente até teve num congresso recentemente, e uma das perguntas para um representante português foi como era a judicialização em Portugal. E a resposta dele foi essa, que lá não tem judicialização, porque lá todos os medicamentos são disponíveis e pela rede pública, né? Então não precisa nem... Então eles não têm esse problema lá. É basicamente isso mesmo, né? Só que a gente não vai ficar refém. Então vai ver que a gente consegue, sim, que a gente vai explicar para todo mundo aqui o que mudou, porque mudou, isso é fato, que mudou. Mas sim, dá para conseguir. A gente está vendo as decisões recentes, até mesmo do STJ, tem decisões favoráveis já a procedimentos. Semana passada saiu uma decisão recentíssima que o STJ julgou favorável que o plano cobrisse um procedimento que não estava incluso no rol da ANS. Eu só queria, não sei se eu posso fazer um histórico aqui, da onde que vem esse rol, por que esse rol. Então, assim, claro. O julgamento foi agora, né, só para contextualizar, foi em 8 de junho, foi o julgamento do STJ. Esse julgamento já era para ter acontecido lá em setembro de 2021, então lá não aconteceu. Um dos ministros pediu vista, ou seja, ele não teve tempo de olhar o processo, então ele pediu para olhar de novo, e o julgamento veio para 8/6. A decisão que nós esperávamos era que fosse mantido o rol exemplificativo, mas no apagar das luzes foi decidido que o rol seria taxativo mitigado. A gente vai explicar isso depois. Mas, assim, desde que foi criada a ANS, então, assim, a ANS ela é uma agência reguladora. Então, ela está regulando principalmente o quê? A lei dos planos de saúde. Porque antes, a lei dos planos de saúde, se alguém se interessar, mas é a 9.656 de 98. Essa lei veio para regular o quê? Aquela confusão que eram os planos de saúde antes disso. Que assim, tinha tempo de internamento, não cobria medicação nenhuma, o paciente era internado, tinha que pagar descartáveis, então era uma confusão. A lei veio, foi uma lei muito boa, e ela trouxe, no próprio texto da lei, o rol. Então ela faz menção ao rol de procedimentos e eventos na saúde suplementar. Só que ela não regulou nada, ela só jogou isso. E daí, o que aconteceu?
veio a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é criada em 2000, então ela vem depois da lei, e a partir daí ela começa a regular esse rol. Então veja que essa questão ela já tem mais de 20 anos. Estourou agora, mas é lá de trás que a gente já briga nisso, né? Que a gente já vem nisso. Por quê? Porque desde o começo não se tinha uma definição se esse rol era o mínimo ou se esse rol era o máximo. Então começou-se as brigas judiciais, para quê? Porque o paciente ele começou a ir mais para o plano de saúde, porque o SUS sempre foi defasado. A última atualização da Conitec para medicação é de 2013. Então, veja, é muito defasado, tem umas outras, mas a mais importante. Então, as pessoas começaram a ir atrás dos planos de saúde. E os rols começaram a também ficar defasados, porque a tecnologia, cada dia, e os medicamentos, principalmente os anticorpos, os medicamentos modificadores, né? Então, eles acabaram, a Anvisa, muito mais célere, começou a trazer, a ter o registro, né? A propiciar o registro dos medicamentos, e o rol da ANS não acompanhou. E, como o doutor falou, assim, a gente não sabe qual é o critério de inclusão nesse rol da ANS. Até há pouquíssimo tempo também teve uma consulta pública para se incluir o Kesimpta, que é um medicamento, o ofatumumab. Então, assim, qual é o critério de inclusão e qual é o critério de não inclusão? Então, a gente fica um pouco refém disso, mas é daí que vem esse rol. Então, esse rol, voltando só, ele vem desde 1998, ele já é previsto na lei. Então, a regulação da ANS, ela já aconteceu desde 2000, né? Então, desde 2000 que vem se brigando de dia após dia, até culminar com essa decisão do STJ, que no final das contas considerou taxativo, mas que comporta exceções. E daí, só para completar, a questão do rol exemplificativo seria assim, para o pessoal entender. Exemplificativo, então, seria o piso, né? Então, aquilo ali é o básico que o plano de saúde dá. O rol taxativo, ele já traz o quê? Ele já traz o máximo. Então, ele traria um teto. Então, assim, o plano de saúde, ele só dá até aquilo. Depois daquilo, ele não precisa dar mais. É aquela história. Então, tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, não compra. Ou vai procurar o SUS, vai brigar com o SUS, vai pedir para o SUS dar a medicação. Sendo que a diferença é que a gente, no SUS, claro, né, a gente paga imposto, então a gente deveria ter uma saúde mais, ter também, né, essas possibilidades de concessão na saúde pública. Mas a saúde suplementar, a gente está pagando aquilo. É um contrato de prestação de serviço. Então, é diferenciado, não é a mesma coisa. Então, só para dar um panorama geral aí do que é o rol e de onde que ele vem. Posso fazer uma pergunta no meio do caminho? Eu não sei se já existe resposta para isso ou não, mas pelo menos vocês comentem sobre se um paciente que já usa um remédio extra-rol, esse julgamento pode afetar ou se o paciente já usa um remédio que ganhou numa ação anterior, a ação já acabou, a ação está em andamento, eles podem mudar no meio do caminho? Se o paciente já usa um remédio extra-rol, esse julgamento vai afetar ele ou não sabemos ainda? Depende, porque assim, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho sobre a decisão em si, né? De uma forma bem didática para a gente poder entender de fato. O STJ ele é composto por 33 ministros, né? Separados por sessões e turmas. Então, nós tínhamos a terceira e a quarta turma que elas divergiam entre si. Então, uma acreditava que o rol era exemplificativo e a outra era taxativo. Então, nós tínhamos isso dentro do tribunal. Então, se o meu processo chegasse até o STJ, eu poderia ter duas situações diferentes, dependendo de que turma caísse. E essa decisão sobre o rol da taxatividade mitigada, ela se deu por 2 embargos de divergência. Então, quando nós temos essas divergências no mesmo tribunal, eu entro com esse recurso para ter uma segurança jurídica. E o primeiro caso que se tratava, essa decisão, era de uma pessoa com depressão refratária, e ela pediu um tratamento de estimulação magnética transcraniana, e o outro versava sobre o método ABA para autismo, né? Uma criança com autismo. E ambos os tratamentos, eles não têm previsão no rol. E apesar desse entendimento da taxatividade, o plano de saúde ele perdeu, e essas pessoas tiveram que fazer o tratamento confirmado.
solicitado. Então, assim, por mais que teve essa decisão mitigada, o tratamento foi concedido. Então, essa é a grande importância da gente entender, né? Um ponto a esclarecer. Porque, e apesar disso, eles geraram esse entendimento, então. E como que ficou a decisão do STJ nesse sentido da taxatividade mitigada? Quais são as exceções? Então, a operadora do plano de saúde, ela não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existe para a cura do paciente outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado no rol. Outra opção seria a contratação de uma cobertura ampliada. Eu faria uma negociação de um aditivo extracontratual, um aditivo contratual, para eu ter direito à cobertura que não tem no rol. E, por último, né, a exceção seria a cobertura do tratamento indicado pelo assistente médico, que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, então a incorporação do medicamento da saúde suplementar, tem a comprovação da medicina baseada em evidência e tem as recomendações de órgãos técnicos, como o CONITEC e o NATJUS. O NATJUS é um núcleo de apoio técnico desenvolvido para ajudar os magistrados a darem decisões liminares, tá? Então, vários médicos que se candidatam ali, que se inscrevem para ajudar os magistrados a decidirem ali sobre os medicamentos de concessão liminar. E essa polêmica sobre o rol, se o rol é taxativo, mas tem exceções, então eu posso fazer, eu tenho essa exceção de fazer a contratação do aditivo extracontratual. E o segundo ponto é que se eu não tiver um substituto terapêutico ou esgotar o rol, eu posso ter o medicamento caso a ANS não tenha indeferido expressamente a incorporação. Na prática, o que vai mudar hoje é a questão da fundamentação do médico. Por quê? E também vale lembrar que esse julgamento ele não tem uma força vinculante, né? Ele não obriga as demais instâncias a seguirem esse entendimento. Ele serve apenas como uma orientação. Mas, se eu começar ali, desde o começo da minha petição inicial, fazendo um bom fundamento, tendo uma boa fundamentação teórica para esse medicamento, eu posso conseguir sim. Eu vou continuar com o meu tratamento que eu já tinha antes dessa decisão? Sim, desde que eu tenha embasamento teórico para isso. Ele tem uma comprovação científica que ele é melhor do que os outros que estão ali no rol. Então, se eu tenho isso, eu vou poder continuar assim com o tratamento. Eu não preciso ter um medo de que eu vou perder aquele medicamento, eu vou parar de fazer o tratamento só porque ele não está no rol. Eu vou poder fazer sim, se eu tenho uma medicina baseada em evidência, se eu tenho artigos científicos comprovando a eficácia daquele medicamento. Isso que eu ia falar, porque tem 2 remédios para esclerose que estão fora do rol, que é o Mavenclad e o Kesimpta. São 2 que estão fora. Mas se a gente for esgotar o rol, vai ser impossível esgotar o rol. E ele acho que vai ter que justificar bem para o juiz para o seguinte: ó, juiz, no rol existem tantos tratamentos, mas eu quero esse porque esse é melhor, porque esse é mais seguro, porque esse é mais moderno. Não tem nenhum que se equipara à segurança desse, não tem nenhum que se equipara à eficácia desse. Eu acho que assim tem chance de ganhar. Exatamente. E de manter ou de ganhar casos novos. Exatamente isso. Porque antes, o que a gente tinha? O rol é exemplificativo, esse era o entendimento majoritário, então só o laudo médico bastava para o juiz entregar o medicamento. Então ele não tinha muita dificuldade em conseguir o medicamento. E hoje vai ser um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque eles vão precisar desses pareceres, o advogado vai trabalhar mais e o médico também, consequentemente, porque essa colaboração, né? Eu preciso de um médico disposto a fazer um relatório muito bom, muito bem fundamentado, e advogados também competentes para fazerem o juiz entender, porque o juiz não entende nada de saúde, né? O advogado também não. A gente está aqui para a gente estuda, a gente tenta, a gente estuda bastante. Sim. Mais uma pergunta. Matheus, tenho um plano Unimed com coparticipação. Se eu pegar um remédio desse na Unimed, eu vou ter que pagar parte do remédio para a Unimed? Não. Então, esses planos né? Depende do contrato, sim. Mas assim, o plano de coparticipação, o paciente tem que ficar bem ligado nisso. Até porque, assim, tem pessoas migrando ainda
da cobertura total para a coparticipação. Ah, porque paga pouquinho, porque paga só consulta, paga só exame. Só que assim, o plano de saúde, a operadora, ele pode cobrar. Geralmente os contratos são de 30% a 50% da coparticipação. E assim, só que o medicamento de alto custo, ele não pode cobrar ele não pode inviabilizar o tratamento do paciente. Então, assim, é um medicamento que custa R$10.000, por exemplo. Um natalizumab, que é um medicamento que custa mais ou menos nessa faixa. Então, o paciente ele não pode pagar R$3.000 para usar aquele medicamento se a mensalidade dele é 800. Então, assim, no Paraná, daí a gente tem que pegar os entendimentos de todos os tribunais, né? Mas, por exemplo, no Paraná, o entendimento é o quê? É que a coparticipação ela não pode ultrapassar uma mensalidade. Mas, assim, o plano de saúde, sim, ele pode cobrar a coparticipação em cima dos medicamentos de alto custo. Quando a gente judicializa, geralmente, né, a gente não tem nenhum caso ainda que o plano de saúde cobrou por esse medicamento que foi concedido mediante liminar e depois ratificada essa liminar lá na frente. Mas pacientes que conseguem administrativamente, às vezes sim, o plano de saúde cobra e muitas vezes cobra indevidamente. A fatura vem com 30% do valor do medicamento, mais a aplicação, mais a taxa de sala. Então, isso sim é indevido. Eu tive uma paciente que estava pagando 3 mil por mês de natalizumab. Ela fez a primeira dose de natalizumab no plano e falou assim, doutor, não consigo mais, só vou fazer uma e acabou. Porque eu não posso pagar 3 mil todo mês. Daí ela foi pro SUS, mas acho que estava errado, pois então. Sim, dá pra... A gente discute isso, né? A gente pede... Nesse caso, a gente pede a suspensão do pagamento e vai se discutir qual é o valor adequado para se cobrar. A gente até acha caro, né? Cobrar mais uma mensalidade, então seria 2 mensalidades. Por isso que, às vezes, prestar bastante atenção no contrato, ler as letrinhas miúdas, principalmente qual é a porcentagem de coparticipação. Mas um pouco, sim, o plano de saúde ele pode cobrar na coparticipação dos medicamentos de alto custo. Porque eu acho que não... eu prego bastante que o paciente deve escolher o remédio sempre junto com a gente. Então, quando a gente dá um diagnóstico, explica os remédios para o paciente, ele acaba escolhendo qual que ele quer. Eu falo que é o paciente que vai sofrer na pele os efeitos bons, os efeitos ruins, as injeções, os comprimidos. Então ele tem que ter o direito de escolher o que já tem registro no Brasil e às vezes até o que não tem, se quiser importar alguma coisa. Porque senão às vezes eles ficam refém do sistema, do SUS, dos convênios, e eles ficam na mão de medicações com efeitos colaterais, com aplicações desejadas. Então eu acho que tem que ter munição para correr atrás de remédios melhores quando eles estiverem afim. Com certeza, com certeza. E assim, por exemplo, as reações adversas, isso já é um fundamento para se buscar outra medicação. Então, assim, o paciente que toma um medicamento, que passa mal, que tem dor de estômago porque o comprimido faz mal, ou que fica prostrado, ou que tem náusea, vômito, sei lá, várias reações adversas. Isso já é um fundamento para o médico buscar uma outra alternativa terapêutica e para a gente trocar de medicamento. Para ir para um medicamento mais seguro, um medicamento que não dá alteração, que não tira a qualidade de vida dele. A questão da agressividade da doença também tem sempre que ser levada em consideração, né? A gente não pode começar com um medicamento inferior se a gente tem um medicamento bom. Então a gente tem que pensar na qualidade de vida do paciente, tem que pensar enfim, cada caso é um caso específico, né? E a gente precisa se atentar a essas peculiaridades. O que a gente sempre tenta explicar, às vezes, para os juízes e para os advogados é que não existe nenhum, assim, nos remédios, esses mais caros, os melhores, não tem estudo que compare exatamente um com o outro. O Kesimpta versus natalizumab, o Mavenclad versus Kesimpta, não tem e talvez nunca vai ter. Não é interesse das indústrias ficarem se comparando. Então a gente não tem como afirmar com certeza absoluta que um é muito melhor do que o outro. Mas a gente muitas vezes quer, porque aquele remédio mostrou ser eficaz na situação dos pacientes.
essa fundamentação é muito difícil de ter comparativa. Às vezes o medicamento está ali, às vezes os estudos que tem são os estudos da bula. Nem sempre tem estudos muito além do que é o estudo que trouxe na bula. Mas a gente tem que pensar também que o estudo que está na bula foi o estudo que a Anvisa aprovou. Então, se a Anvisa aprovou aquele estudo como eficaz e registrou o medicamento como eficaz para aquilo, baseada naquele estudo, então por que a ANS também não pode, ou por que o juiz também não pode entender que aquele estudo é válido para conceder o medicamento para o paciente? Então, assim, eu tenho duas agências reguladoras aí que elas têm que trabalhar em conjunto. Eu tenho a Anvisa, que registrou os medicamentos, e eu tenho a ANS, que faz a regulação da saúde suplementar. Então, se eu tenho um medicamento registrado baseado no estudo que está na bula, eu não posso dizer, não, esse estudo não serve porque é um estudo baseado numa empresa com fins lucrativos. Óbvio, foi ela que mandou fazer. Só que esse estudo foi o que foi fundamental para quê? Foi a evidência que a Anvisa usou para registrar aquele medicamento. Então, assim, ele é efetivo, ele é eficaz. E o que a gente discutiu nessa última inclusão no rol foi que não adianta ter um remédio eficaz registrado, 2 remédios eficazes registrados. Porque o natalizumab tem a questão do vírus, existem questões de gestação, existem outras questões de não quer fazer na veia, quer fazer na barriga, não quer fazer na barriga, quer fazer comprimido. Então, cada paciente às vezes pode querer uma coisa diferente, não adianta ter um remédio com a eficácia parecida registrado. Mandaram uma pergunta aqui, que é uma paciente minha, que a gente pediu uma Mavenclad para o convênio e foi negado. E daí ela foi na Defensoria Pública, e a Defensoria Pública falou que não vai pegar o caso, porque corre o risco do convênio recorrer e perder, daí o convênio ganhar, e ela vai ter que devolver para o convênio os R$300 mil do remédio. Existe isso do convênio realmente cobrar todo esse valor grande assim do paciente ou é só na teoria? Sim, aí que entra a grande questão de um laudo bem fundamentado. A gente não pode também fazer aventura jurídica, que a gente chama, né? Mas se aquela paciente ela faz jus àquele medicamento, nós temos laudo, nós temos evidência, comprovação científica daquele medicamento, a gente vai até o final. Caso não dê certo, porventura, existe sim a questão da restituição, do reembolso, que eles chamam. Mas, por exemplo, ela era uma paciente que provavelmente teria justiça gratuita, então isso jamais iria acontecer com ela. Então foi preguiça aí da Defensoria Pública mesmo, né? Infelizmente. E assim, esse medicamento, ele, não me engano, eu vou até consultar aqui, mas ele tem no rol do SUS também. Então, assim, a gente pode... ainda não. Não está no Conitec, não está no protocolo do SUS, o Mavenclad. Ah, tá. Mas já tem o cladribina, né? Isso, tem no Brasil, tem na Anvisa, mas não está dentro do SUS. Uhum. Ele só foi avaliado pela Conitec. Mas, então, é outra coisa que a gente sempre, assim, a gente sempre preza pela justiça gratuita dos pacientes. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, subir lá no STJ, e o STJ disser assim, não, esse medicamento não, você está usando, mas não, esse medicamento não está no rol e vai ter que parar. Então, assim, se o paciente a gente consegue a justiça gratuita, ele não vai ter que devolver, nunca vai ter que devolver. Isso é... Mas assim, por que a defensoria não pegou daí? Eles alegaram ali que era pelo fato de ser um remédio oral, que é mais difícil ganhar remédios orais do convênio do que remédios injetáveis. Eles acham que teoricamente vai perder. De uso domiciliar, né? Essa é a grande questão. Mas é aquilo. Se a pessoa tem que fazer uso daquele medicamento, vem o laudo, vem a boa justificativa médica, né? Assim, é uma mulher jovem, tá tendo bastante lesões, já usa Tecfidera e tá falhando. O Mavenclad não é a única opção, tem outras opções. Mas a gente julgou ser a melhor justamente pelo fato de ser mulher jovem, possibilidade de gestação em breve, precisar de uma medicação de alta eficácia, que não precisa se expor aos hospitais, fazer injeções, que você toma comprimido poucas vezes no ano e está protegida por muitos anos. Então, por vários pequenos motivos,
virou o melhor remédio. Mas existem outros que são tão eficazes quanto, mas não tem alguns detalhes de comodidade, de preferência, que foi o motivo que a gente escolheu e ela tentou brigar com o convênio por ele. Mas até agora acho que está parado lá, porque o convênio negou por ser oral e a defensoria não quis pegar. Nós temos bastante casos assim, mas... Faz uma consulta com elas. Pega o contato e faz uma... Manda ela pra gente. Manda ela pra gente aí que a gente já conversa com ela. Porque assim... Para fazer o merchan de vocês... Para fazer o merchan de vocês atendem o Brasil inteiro, né? Se for para pegar casos de saúde. Qualquer pessoa do Brasil pode entrar com ação com vocês. A mesma distância. O Brasil inteiro. Então, para fazer o merchan, se alguém estiver precisando, estiver vendo ao vivo, mais tarde no Instagram, algum dia no YouTube, os contatos delas vão estar aqui nas descrições e vocês podem fazer contato e elas fazem ação judicial à distância. Não precisa estar aqui em Curitiba. Pode ser à distância, faz uma chamada, manda mensagem, marca uma call, conversa os detalhes. O importante é não ficar sem o tratamento que você e o seu médico julgaram ser os melhores para você. Porque depois vai dar um surto, vai dar uma sequela e o defensor público não vai ser nele e não vai ser no auditor. Muito fácil, né? Vai na defensoria, na verdade, assim, a defensoria, primeiro que a pessoa nem conversa com o defensor, ela conversa com o estagiário, com o atendente ali. É muito difícil você conversar com o defensor, que é um defensor para vários. Aqui no Paraná, a defensoria ela não é tão estruturada assim. Então, são poucos defensores, né? A gente vai vender o peito um pouco aqui. Então, assim, a pessoa vai, conversa com o estagiário, daí eles fazem uma consulta, eles vão pegar o que é mais fácil, na verdade, o que é mais... O que é causa que eles veem que vai dar certo, medicamento intravenoso, que é muito mais, às vezes, simples. Não é nada simples, né? Nenhuma causa de medicamentos é simples, mas é o que eles analisam lá que vai ser sucesso e eles pegam. Mas assim, a gente atende o Brasil inteiro, ainda mais agora com videoconferência. A gente tem paciente em Rondônia, tem paciente no Tocantins, tem paciente em São Paulo. Então, assim, a gente atende o Brasil inteiro e não tem restrição nenhuma entrar no tribunal aqui ou entrar no tribunal lá. Isso aí é indiferente. Mas, sim, a gente atende todos os casos, independente, mesmo para consulta, se quiser tirar uma dúvida, se quiser tirar uma orientação. A gente atendeu uma paciente de São Paulo esses tempos e só foi a orientação, a gente orientou, ela entrou, conseguiu fazer a solicitação administrativa mesmo, era um plano de saúde bom, porque tem os planos que são planos melhores realmente. Não dá para negar, e foi conseguido administrativamente, era um QSIMP. E o plano liberou. Sem estar no hall. Sem estar no hall. Posso falar que é Sul-América? Porque realmente foi um... a gente tem, né? Não dá para dizer que não. Tem algumas operadoras de saúde que realmente fazem análise, e análise do custo-benefício. Às vezes é um medicamento que sai mais barato para o plano. Por exemplo, um medicamento como esse, às vezes como é que é, doutor? Mavenclad. Mavenclad. É um medicamento que toma um comprimido a cada... Mais ou menos 10 comprimidos no primeiro ano, 10 comprimidos no segundo ano. Tem uma promessa de ficar bem controlado por 4 anos, mas alguns pacientes já chegaram a 10 anos bem controlados sem precisar mais nenhum remédio. Então, é custo-benefício. Então, isso a gente também faz essa avaliação. Quando a gente entra com uma petição, não é só pedindo o remédio, a gente demonstra ali que o custo-benefício do medicamento ou do tratamento é muito melhor. Estou vendo ali que a paciente colocou o Ocrelizumab pela defensoria. Sim, esses medicamentos até eles são disponíveis, né? Então, medicamento intravenoso, né? Então é mais, mas veja, o Ocrelizumab tem que ficar lá tomando a medicação, tem que ter acesso, você já tem todo um outro
um outro procedimento, você perde dia de trabalho, não sei quais são as ações adversas, mas realmente a defensoria lá conseguiu para ela o Ocrevus, né? Outra dificuldade que a gente tem é que eles não separam ainda nas justificativas os tipos de esclerose múltipla. Porque tem pelo menos 3 tipos, que são o primário progressivo, o secundário progressivo e o recorrente remitente. Os progressivos, por exemplo, não tem nenhuma medicação que funcione. Tem um remédio novo, que é o comprimido Cipunimod, que é o primeiro remédio aprovado no Brasil para esclerose secundária progressiva. Mas mesmo assim, às vezes eles não incluem, porque eles, não sei se eles não reconhecem, ou o que não fazem, que às vezes não inclui, porque às vezes não separa os tipos de esclerose entre si. Os requisitos, essa inclusão até um dos critérios ali para exceção é que o medicamento, no julgamento do STJ, é que o medicamento não tenha sido expressamente negado a inclusão no rol da ANS. O problema é o quê? Como é feita essa inclusão? Quais são os requisitos? Quem faz essa inclusão? Vem a consulta pública, mas a consulta pública não é só o principal requisito. Daí vem lá, requisitos técnicos. Técnicos da onde? Quem são os técnicos? Então, assim, essa questão de inclusão no rol realmente é uma questão obscura. Por mais que sejam, tem os técnicos da ANS, os técnicos da Anvisa, assim, mas isso não é tão transparente, principalmente para os pacientes, para o público em geral. Daí vem a negativa lá, que nem não foi aceito, não foi incluso, foi negado. Então, assim, uma negativa de inclusão da ANS, então ela vai colocar por terra todo o tratamento. Então, eu não posso pedir esse tratamento porque a ANS diz que não pode incluir. Baseado no quê? Se eu tenho um monte de artigo, um monte de estudos que dizem que aquele medicamento é eficaz. Então, por isso que tem que demonstrar. Então, assim, alguns juízes, eles já pedem um parecer, então a gente já tem perícia acontecendo, já tem na TIJUS, que assim, hoje em dia, a questão da judicialização de medicamentos já tem uma equipe inteira atrás do juiz, para dizer para ele assim, não, esse medicamento serve para aquilo mesmo, o que o médico está pedindo aqui faz sentido, o que o advogado colocou aqui preenche os requisitos. Então, assim, já tem toda uma base científica, uma base de profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, vários profissionais que fazem que dão esse suporte para o juiz. Então, é só ele pedir. E o que a decisão da ANS tirou um pouco, isso é fato, ele tirou um pouco da autonomia médica, sim. Porque hoje o médico, ele vai ter tanto o relatório médico quanto a prescrição médica, ela vai ser analisada por um outro médico que seja. Mas um perito ou um profissional do NATJUS, então, assim, aquela autonomia de dizer assim, não, meu paciente vai tomar isso, então ela vai ter que ser revista, como se fosse uma auditoria. A auditoria que o plano de saúde faz, vamos dizer assim, claro que não é do mesmo jeito, né? Mas vai passar por um crivo de um outro profissional. Por isso que a gente justifica e fica em cima pedindo relatório de evolução, como é que está agora, melhorou, pede os exames para o paciente, para quê? Para ver se realmente aquele medicamento está eficaz. Só voltando ali, a última decisão, teve uma decisão do STJ também, que medicamentos que já estão em continuidade, que o medicamento que vai continuar o tratamento. Então, a princípio, assim, os medicamentos os tratamentos que já foram iniciados, eles vão ser mantidos, né? Mas a decisão, ela trouxe muita insegurança jurídica. Já estava teve um período de pacificação, com os tribunais decidindo por esse rol exemplificativo, e essa decisão ela só trouxe mais insegurança jurídica. Ou seja, o paciente hoje ele tem medo de entrar.
Ah, porque eu vou entrar, vou perder, eu vou ter que devolver o dinheiro. Mas, assim, a gente vem dizer que não é bem assim. Que, assim, uma ação bem feita, um laudo bem feito, o médico participando da sua, da sua ação, realmente, é possível sim conseguir, é possível sim judicializar e fornecer o medicamento mais seguro e o melhor que foi escolhido junto, né, o médico junto com o paciente. Eu acho que é muita sacanagem tirar um tratamento que já está em curso. As duas coisas são ruins, mas eu acho pior tirar de alguém que já está usando. Porque existe todo o risco de rebote, de ficar pior ainda, de cortar o tratamento do nada. Então eu acho que os juízes vão pensar 10 vezes antes de tirar o tratamento de alguém. Uma coisa não dá, mas tirar eu acho pior ainda. E foi o que faltou nessa decisão, né? Eles simplesmente esqueceram das pessoas que estão em tratamento. Eles simplesmente ignoraram e não citaram absolutamente nada. E só agora, após, né, é que nós temos uma decisão aí mantendo a continuidade do tratamento. Isso que assim, a decisão, o julgamento, ele não foi, ele foi em procedimento, né, e dois procedimentos e terapia complementar. Então, assim, parece que eles esqueceram que nesse meio aí tinha um monte de medicamento. Tinha um monte de gente que está em UTI, com decisão liminar para manter equipamento, para manter suporte de vida. Então, tudo isso parece que se perdeu nessa decisão. Só ficou muito ali na questão do autismo, nas terapias complementares, ou procedimentos, mas, assim, medicação e suporte avançado, parece que não foi julgado. Então, isso não foi relevante. Ficou a discussão ali em torno do... Claro que as terapias complementares para o autismo são essenciais. A gente sabe que o que o plano de saúde dá hoje não funciona assim, não tem o mesmo efeito do que as horas que precisam de terapia e as terapias. Mas, assim, esquecer que tem muito medicamento de alto custo, não só para medicamento oncológico, medicamento de esclerose, então que muda a vida da pessoa. Então não foi uma decisão muito bem pensada, assim, se eles forem para... Eles não fizeram uma visão, não tiveram uma visão holística de tudo. Eles pegaram naquele caso e julgaram aquele caso. Tanto é que não é uma decisão vinculante, né? É uma decisão de caso concreto. E daí não adianta nada os pesquisadores lá de tudo quanto é país fazer estudo, pesquisar, estudar remédio, desenvolver. Se chega no Brasil, vai ter 5 anos de fila até alguém decidir incorporar para tratar, porque ninguém vai ter dinheiro, ninguém tem dinheiro para comprar tratamento novo e moderno. Então, o convênio é um seguro, é uma seguradora. Não é todo mundo que vai precisar, não é todo mundo que vai usar. Muita gente paga uma mensalidade e poucos usam, mas eles usam essa sobra para pagar quem mais precisa. Até a questão ali, quando ele coloca que eu posso fazer um aditivo, é absurdo, porque eu já pago a mensalidade super alta. Quanto mais eu vou ter que pagar para ter uma cobertura extra, Rol? É indignante, não tenho o que falar, é absurdo. Imagine um plano de saúde que você está pagando, sei lá, hoje em dia uma média de 700, 800 reais. Fazer um aditivo ainda para medicamento de alto custo? Quanto? E assim, ficou a critério das operadoras esse aditivo. Então imagina como é que... Se a operadora tem coragem de cobrar do paciente 30% do valor do medicamento, imagina quanto que ela não tem coragem de cobrar um aditivo. E elas já têm, todo ano saem os relatórios com lucros milionários, né, as operadoras de saúde, então não está faltando dinheiro, não estão sofrendo. E um problema também é muito que a gente vê de home care. Tem muita gente que tem home care judicializado, que está respirando em aparelho em casa, e como é que vão desligar o aparelho? Se vão tirar o home care, não está no rol. E agora que não pode mais, vão tirar o home care de casa, vão desligar o aparelho da pessoa? Justamente. Foi uma das, assim, que mais
o que mais deu problema, assim, na verdade, o desespero foi muito dessas pessoas que estão com decisão liminar de suporte, de home care, de UTI, sabe? E daí, vai desligar? A operadora, então, agora ela pode desligar os aparelhos? Ó, não vou mais cobrir. O STJ diz que eu só tenho que dar lá o que está lá no hall. E daí, desliga? Quem que vai se responsabilizar? É o médico que está lá que vai assinar o atestado de óbito, não é a operadora. Então, ficou muito genérico essa decisão do STJ. Então, a gente ainda tá vendo como que os tribunais estão julgando a partir de agora. A gente está vendo que está mantendo o que já vinha antes. Tem juiz que entendia por rol taxativo antes? Tem, a gente tem decisão negativa desde na primeira instância, que a gente teve que recorrer para o tribunal para ter a liminar. Então, tem juiz que já entendia? Tem, isso não é fato. Tem tribunal tem turma que já entendia? Tem, mas isso a gente vai recorrendo, vai fazendo audiência com o desembargador para mudar a opinião. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Mas a gente sempre recorre. E até, graças ao bom Deus, até agora a gente foi bem feliz com as decisões. Então, por isso que a gente diz que ainda a gente está conseguindo, sim, as respostas positivas, né, as concessões do fornecimento positivo dos medicamentos. Principalmente quando tem um laudo, uma justificativa super boa, não tem como. É muito difícil de dizer não. Baseado no quê? Quem tem convênio já fez e já paga há vários anos, porque quando precisar quer o melhor. Eu tive uma dor no joelho, eu quero o melhor exame, a ressonância, ultrassom, eu quero o melhor, não quero. Se eu quisesse ir para o SUS, eu iria para o SUS, faria um raio-x e esperaria 2 anos a consulta. Mas a gente tem convênio, a gente paga convênio, porque quando a gente precisar, a gente quer o melhor. E daí chega o momento que a pessoa tem esclerose, diagnóstico de esclerose, e daí não consegue o melhor, tem que manda para o SUS. Eu tive pacientes aqui que o convênio mandou para o SUS, funciona, o convênio às vezes enrola para dar os remédios, forçando a pessoa a ir pegar no SUS o mesmo remédio, um remédio mais fraco. Mas quando a gente tem um problema de saúde, a gente quer o melhor. Infelizmente ou infelizmente, é a seguradora que dá o melhor pra gente. Se a gente quisesse usar o remédio do SUS, a gente usaria no SUS, não estaria pedindo pra seguradora. Então não serve o argumento de vai aprovar remédios que a Conitec aprovou. Então, se aprovou o Conitec, já está no SUS, então não tem por que pedir extra rol. Então tira, né? Tira tudo. Acaba com o plano de saúde e vai todo mundo pro SUS. Deixa pra Portugal. E é muito bom. Sim, lá tudo também. Sim, lá tem tudo. E outra coisa que às vezes as pessoas não conseguem são as ressonâncias. Porque o plano de saúde adora dizer que ressonância é 1 por ano. Então, assim, isso também é indevido. Tem que ir lá, mas isso consegue, bater no pé lá, brigando quando vai fazer as guias lá, briga, pede por escrito, porque geralmente consegue as ressonâncias. Faz um piti lá que às vezes não precisa nem judicializar para ter a ressonância, porque assim, procedimento essencial, que a ressonância é essencial, né, para o diagnóstico e controle da esclerose, o plano também não pode simplesmente dizer, não, limitar 1 por ano. Isso é totalmente descabido, né? Mas isso acontece, a gente vê várias vezes. Vocês sabem sobre troca de plano? Alguém perguntou aqui se a pessoa tem esclerose e precisa trocar de plano. Vai ter que cumprir as carências no plano novo ou não? Ou pega aquela portabilidade, tem um negócio chamado portabilidade da ANS, que a pessoa consegue migrar de convênio e aproveita as carências, não tem carência. Daí vai depender de plano para plano. Daí tem que dar uma verificada no plano que ela vai contratar. Geralmente entra sem carência. A gente pede a portabilidade e entra sem carência. Principalmente se for plano coletivo, assim. Se você estiver trocando de plano coletivo ou tá num plano individual, vai mudar para um coletivo, às vezes entra sem carência. Mas daí tem que dar uma verificada no contrato e como que vão ser essas carências, porque às vezes é carência diminuída também. E o que acontece também é que às vezes varia de plano para plano a própria construção dos remédios, né? Eu já tive alguns planos
que são às vezes planos de associação, planos de empresa, planos de banco, que eles realmente fazem esse pensamento do remédio, que vai ser mais caro pagar um natalizumab do que pagar um remédio mais eficaz. Ou vai ser mais caro pagar um Avonex, que está no rol, um Rebif, que está no rol, do que um remédio fora do rol. Então, às vezes, dependendo do auditor e do plano, eles pensam assim 2 vezes antes de negar e enfrentar a batalha judicial, que muitas vezes eles sabem que vão perder, porque com a saúde, eu acho que a taxa de ganho de vocês, assim, como Justiça da Saúde, eu acho que a taxa de ganho é muito pro lado do paciente. Eu sei que vocês não podem prometer causa-ganha, assim, vai ganhar com certeza, vem comigo que eu ganho, mas eu acho que a taxa de ganho com advogados da saúde versus convênio, eu chuto que é alta, que é mais do que a taxa de perdas, por exemplo. Não sei se tem esse número. Não temos esse número, mas é o que a gente comentou inicialmente. Depende muito, aí que tá, né? Quando a gente tá doente, a gente procura um especialista, né? Por exemplo, eu tô lá com uma dor no joelho, eu vou procurar um ortopedista. E a gente tem que ter esse costume com os advogados também, né? Porque para saber o que eles estão fazendo, porque a gente não é uma área fácil, é complicado, muita questão envolvida, enfim, e você tem que fundamentar muito bem as decisões. Nós temos muitas decisões de saúde que não são concedidas, porque não cumprem os requisitos principais do processo. Então, é muito importante ter um especialista te acompanhando para ter esse sucesso lá na frente. Porque hoje na advocacia vocês já é igual medicina, né? Já tem especialista do ouvido, do olho, da esclerose. Não é um advogado que faz de tudo. Não tem como ele acompanhar e se atualizar em tudo. Não tem, é muita coisa, não tem como fazer tudo. A gente até pode fazer tudo, né? Mas não vai ser tão bem feito assim. Então, é preciso ir atrás de um especialista mesmo para você ter sucesso. Lógico, a gente não vai falar, a gente vai ganhar sempre. Não, a gente não ganha sempre, né? Mas a gente sempre tenta fazer um estudo ali para entrar e ter sucesso lá no final. E também, quando aceita, não vai aceitar qualquer coisa, né? Se você vê que o caso é furado, que não tem nem chance de ganhar, tem que falar a verdade para a pessoa, senão... Exatamente. Isso é verdade, porque às vezes é inviável, às vezes não tem viabilidade mesmo. E às vezes o advogado aceita só porque não, vamos conseguir, vamos... E fica, né? Nessa entra judicial, você dá esperança para o cliente, e daí acaba que não consegue, mas assim, já existia porque assim, que nem na medicina. Então, assim, voltando só ali hoje, um paciente geral vai se tratar com o neurologista, ele vai se tratar com o Dr. Matheus, né? Então, não vai procurar um clínico geral. Então, na advocacia é a mesma coisa. A gente não adianta você ir assim, até o rol exemplificativo, essa decisão do STJ, ela veio para dar uma balançada aí. Porque às vezes o advogado ali, nunca fiz direito da saúde, mas pego a justificativa, eu sei que tem que ter a justificativa, o médico deu o laudo, justificativa, prescrição, fiz a petição, entrei, pronto, ganhei. Hoje não. Hoje você vai ter que fundamentar muito bem por que se quer aquilo. Só que sim, perdi agora o que eu estava falando, mas realmente a gente tem que se especializar naquilo, e a advocacia, sim, ela tá igual a medicina, cada especializada. Isso é bom, porque daí o cliente, o paciente, ele sabe que ele está contratando uma pessoa que só trabalha com aquilo. Então, assim, ela sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo, ela não vai lá dar um Google enquanto você está na consulta, sabe? Google, vamos ver o que está acontecendo. Para saber para dar uma resposta para você. Não, ela já sabe qual que é a decisão do STJ, por que o STJ decidiu aquilo, da onde que veio a decisão. Então, tudo isso influencia. E casos que são inviáveis, realmente, a gente, pelo menos nós, no escritório, assim, quando não tem viabilidade, a gente fala para o paciente, para o cliente, olha, felizmente, nesse caso, você tem que voltar
Por exemplo, é um paciente do SUS que realmente tem que esgotar o rol. Olha, tem que esgotar o rol que está lá, senão não vale a pena. Não vou entrar só por. Até porque a gente. Nós também somos perfeccionistas e não gosta de perder, né? Então, eu não vou entrar com uma causa para. Não, eu vou entrar com a causa para ganhar, né? Então, com certeza vai ter viabilidade, senão não tem como. Então, a decisão recente do STJ não está proibitivo de conseguir remédio, continua com as mesmas vias anteriores. O paciente pode tentar por via administrativa, às vezes ganha, a maioria das vezes não ganha. E na negativa, se o médico e o paciente continuarem achando que aquele é um bom remédio, é o melhor remédio, é o mais indicado por motivos X, Y ou Z para o paciente, tem toda a possibilidade de acionar a justiça e ganhar depois. Sim. Mesmo com esse com o julgamento. Oi? Cortou aqui para mim. Repete, doutor. Mesmo com o julgamento recente, se o paciente, o médico vê motivos para crer que aquele remédio é melhor, vale a pena insistir. Mesmo com o julgamento recente, até porque, como o próprio STJ disse... E vocês sabem se vai subir para o STF essa ação ali? Provavelmente, porque essa decisão ela não foi nem publicada ainda, o que é muito incomum no STJ, porque normalmente tem as decisões, né, tem os julgamentos e em seguida, no outro dia, já se publica os votos. Esses votos, eles nem foram publicados ainda, então provavelmente ainda vai ter embargos, vai subir sim. Provavelmente a gente recente, a gente vai ter uma alteração ainda. A gente torce até para que seja revista pelo próprio STJ, que é muito difícil, né? Isso não vai subir. Mas, assim, teve plano de saúde, assim, só fazendo um adendo, que comemorou a decisão um dia depois. Assim, uma falta de compaixão, uma falta de consideração com o cliente, sabe? Com o usuário, e publicou em rede social, uma falta, assim, total de respeito, sabe? Então, assim, mas não é por aí, não. Não é porque teve a decisão do STJ que agora as operadoras não vão pagar mais nada que está fora do rol. Já deu mais ou menos 1 hora de live. Geralmente, nesse momento, eu gosto de agradecer quem ficou até aqui. Eu sempre falo que não é fácil se dispor no domingo de 1 hora para ficar aqui ouvindo a gente. Tem que largar o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, tudo, porque o Instagram bloqueia a tela para assistir live. Então, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aqui no chat, se as meninas tiverem alguma coisa que a gente não falou ainda, quiserem complementar. Tem uma pergunta ali que eu vi, é uma pessoa que é dependente do plano de saúde pode solicitar a medicação? Pode sim, não tem problema nenhum, ela tem todo o direito, não tem restrição não é só o titular do plano que pode solicitar medicamento. Todos os dependentes têm o mesmo direito. Acho que era qualquer pessoa que tenha direito ao plano, né? Se está credenciado, que é usuário. Qualquer pessoa, independente, se é dependente, se é plano coletivo, se é plano individual, não tem problema. Isso é. E às vezes as pessoas têm receio, sabe? Porque é um plano coletivo, pode ficar tranquilo, porque assim, o plano ele só vai ser comunicado, o trabalho da pessoa não vai ser oficiado, nada. É uma relação plano de saúde usuário. Então não vai chegar até o teu trabalho, não fique preocupado que é um plano coletivo, então vai ser comunicado o meu trabalho, porque é a empresa que dá o plano. Isso não fica restrito, né? Fica restrito ao plano de saúde e ao usuário, nada de oficial comunicar à empresa que a pessoa está entrando na justiça. Eu já ouvi isso. O paciente fala assim, doutor, eu não vou entrar no plano, não vou judicializar, porque a empresa é o meu marido que é funcionário, e se ele for demitido, a gente está ferrado, então eu prefiro usar o do SUS e não judicializar. Tem muito. A gente teve alguns pacientes, assim, clientes, que não quiseram entrar porque tinham um plano... Perguntaram aqui, se não ganhar do convênio na justiça, vale a pena tentar ir contra o SUS? Ou se não ganhar do convênio, vai ser muito difícil ganhar do SUS? Depende do medicamento, depende do tratamento, vai depender do caso.
Mas vale a pena cobrar. Não ganhou às vezes às vezes não ganha do plano, às vezes ganha do SUS. Porque às vezes no SUS, o SUS já está mais. A judicialização de medicamentos no SUS, a judicialização da saúde no SUS, ela já está num patamar um pouquinho mais alto. Então lá no SUS eu tenho perícia, mais técnico. O juiz não dá decisão sem perícia técnica, então vai já para um perito imediatamente. Então, assim, já tem o arcabouço ali, os ajudantes do juiz ali, os técnicos, né? Isso aí já está muito mais consolidado. Então, a primeira coisa que quando a gente entra no SUS, vai para a perícia. Então, vai para um perito, o perito analisa aquilo antes e dá o parecer dele. Então, assim, às vezes vale a pena sim, vale a pena não conseguir o do plano, vai para o SUS, vai tentando. Perguntaram aqui de novo da participação. Então, uma Mavenclad que custa 300 mil. O plano tem direito de cobrar 30%, mas não pode ficar inviável. Então, geralmente, o certo é que cobre no máximo mais uma mensalidade de participação. Isso, nunca pode inviabilizar o tratamento. Por mais que eu tenha coparticipação, aquele valor da coparticipação vai ser muito alto, e eu não tenho aquele valor. Mas eu não posso ficar sem o tratamento só porque eu não tenho dinheiro para pagar aquela coparticipação. Então, eu tenho direito sim, independente do valor do tratamento, do medicamento. O plano negou meu Ocrevus, eu entrei com a ação. No mesmo dia, o plano marcou a infusão alegando que nunca tinha negado. É bem comum. Aí eles são maravilhosos quando... Por isso que a gente pede a negativa, isso sempre tem que ter. Então, a negativa por escrito, então para eles não dizerem isso. Joia. Bom, então é isso. Se for aparecendo mais alguma dúvida, o pessoal escreve nos comentários, eu marco vocês depois. Se surgir alguma novidade aí nos julgamentos, vocês me chamam para a gente fazer outra, atualizar. Eu vou deixar a live aqui no feed, daqui uns dias ela vai para o YouTube também. Então, agradecer vocês, meninas, por esclarecerem tudo isso para os pacientes aqui. É muito importante cada vez mais saber o que é direito deles, o que não é, como conseguir. Porque eu sempre, como eu falo, sou a favor de que o paciente escolha o próprio remédio depois de estar 100% fundamentado, explicado e consciente de tudo. Então, se o paciente escolher um remédio que, infelizmente, não está no rol por N motivos e sabe lá quais são os motivos, eu sou totalmente favorável de que ele busque os direitos e tente na justiça. Porque se eu tivesse alguma coisa parecida, eu também não ia ficar satisfeito com os remédios que o SUS e que os convênios querem nos enfiar na goela, assim. Se tem um remédio muito novo, muito recente, que já se provou dentro do Brasil e fora do Brasil muito eficaz, muito seguro, e que é o melhor que tem para o meu caso, eu iria atrás também. Com certeza. A gente agradece muito o convite, assim, muito legal participar, foi uma experiência muito legal. Estou vendo ali que tem um monte de gente assistindo ainda. Muito obrigada, realmente, por quem está assistindo a gente até agora. E sim, vale a pena. A gente não foi um balde de água fria, foi só um susto, mas a gente tá vendo aí que as decisões continuam sendo favoráveis. E sim, tem que buscar o melhor tratamento sempre. Não é aquele que o plano de saúde quer dar. Até porque quando o plano de saúde precisa reajustar, quando o plano de saúde nega por alguma coisa, é baseado no quê? Então, assim, nada pode ser, assim, a gente não pode se conformar com o menos. A gente tem que buscar sempre o melhor, principalmente para manter a qualidade de vida, que é no caso da esclerose, né? Aí, a gente agradece muito o convite, a gente está muito feliz. Eu estou um pouco nervosa ainda, agora eu estou mais calma, mas estava nervosa no começo. Vamos fazer eu também. Eu falo bastante, mas... Quem assistiu até agora, faz um print e daí posta e marca a gente nos stories para a gente repostar. Quem está agora, então faz um print e depois marca a gente. Deixa eu tirar os comentários daqui. Como é que eu tiro? Deixa eu ver. Não sei tirar. Aqui. Tem que dar 2 toques. Comentários. Pronto. Agora eu faço um print e depois marca a gente. Pronto. Para os mais rapidinhos deu tempo.
Então tá bom, meninas. Obrigado. Boa noite para vocês. Se tiver alguma novidade nos julgamentos, a gente marca uma outra conversa. Combinado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.